Convite aí, convidamos bastante pessoas, mas estão chegando aos pouquinhos aí, mas nós já vamos iniciar, né, doutor? E hoje nós vamos falar sobre compras governamentais aqui com o doutor João, que é o consultor nosso aqui, jurídico do SEBRAE. É um assunto muito importante, né? E na sequência nós vamos falar sobre nota fiscal eletrônica. E nós estamos aguardando aí o Laércio, que é um parceiro do SEBRAE, um contador, que vai tirar todas as dúvidas e ensinar vocês sobre o novo procedimento da emissão de nota fiscal, ok? Então, doutor, fica à vontade, muito obrigado aí, né, por aceitar aí o meu convite, né? Ele é bastante ocupado, viu, gente? Ele tem vários projetos aqui, é difícil pegar esse homem. Então, nós assim, sentimos até uma honra estar com ele aqui. Não, então, ele vai fazer uma apresentação do trabalho dele. Eu conheci o Silvio faz um mês, mais ou menos, né? E a história é bacana, uma história de inspiração aí para nós. Fica à vontade, Silvio. Pessoal, bom dia. Acho que eu não vou usar o microfone. Estão ouvindo bem aí? Então acho que não vai precisar, não. Acho que a experiência de dar aula, né, acaba causando essa condição. Eu vou usar um tempo aí de mais ou menos 10 a 15 minutos com vocês, tá? Para primeiro só emendando o que o colega Alan falou. Realmente eu vim aqui no mês passado para tentar me informar um pouco mais sobre o desafio que eu estou pela empresa. Bati um papo bem legal com ele e aí, para minha surpresa, ele me convidou para falar um pouco sobre a empresa a qual eu sou fundador. Então, assim, falar para um grupo de MEIs, realmente o que o SEBRAE está fazendo é algo notório, seria uma demagogia. Eu fiz aqui um levantamento e nós temos aí cerca de... Desculpa, estava na página errada. Eu vou falar um pouquinho sobre meu currículo, tá? Depois eu vou falar sobre a questão do MEI. Estava na página errada. Meu nome é Silvio, tá? Eu sou professor de educação física, me formei aqui em Mogi, na UMC, Universidade das Cruzes, na década de 90. A partir disso eu fiz um curso de especialização, depois continuei estudando, fiz um mestrado em ciência e reabilitação, depois continuei estudando e fiz doutorado. Então hoje eu sou doutor pela Universidade Federal de São Paulo, na disciplina de cardiologia. Então essa foi a minha carreira acadêmica que me levou até ser empreendedor. Eu fui colaborador do Grupo Feuli também, na área de medicina preventiva, ao qual eu fazia um trabalho de prevenção, de qualidade de vida e promoção de saúde para as pessoas. E aí, conforme eu ia contando com vocês, realmente o SEBRAE traz algo muito importante. Nós estamos falando aí de 8 milhões de novos empreendedores em 2021 no Brasil, né? E 80% deles são MEI. Então, realmente, tem ali o canal empreendedor, né? Que fala o quanto é importante isso para a gente. Bom, a ideia que eu tenho que passar para vocês é algo que apareceu na minha jornada como acadêmico e eu investi como empresa. Eu acabei saindo da parte acadêmica como pesquisador para empreender, embora eu ainda trabalhe como professor universitário. Eu tenho a dupla jornada. Eu dou aula no próprio UMC, onde eu fui formado há 9 anos, e tenho a empresa ao qual eu sou fundador. Então, o compromisso, a ideia que eu tive foi tentar aliar o acadêmico, o tecnológico e o humano. Então a empresa presta esses pilares. É tentar unificar o que é tecnologia e o que é humano, para que possa vender um serviço um pouco mais diferenciado, um pouco mais inovador. O que eu tenho? Eu tenho uma empresa de personal trainer. Aí você podia falar assim, poxa, personal trainer é um professor. Sim, só que eu tenho 40 alunos, 41, fechei o contrato ontem. Então essa minha empresa, ela começou de uma forma que ela acabou alavancando, ela acabou tracionando. Então eu tenho 40 alunos e estou na fase de contratação. Eu não sou mais microempresa, agora eu sou uma pequena empresa. Ela subiu. E foi isso que eu procurei o Alan, para me ajudar como que seria essa etapa. Então, a partir disso, eu comecei a estudar um pouco mais sobre empreendedorismo. Então eu desviei um pouco o meu foco na educação física para o empreendedorismo. E aprendi algumas coisas importantes que o SEBRAE trouxe para mim. Por exemplo, a fé, não só a fé espiritual, mas é que eles falam de facilidade e encanto. Então na minha empresa eu procurei criar facilidades para os alunos e algo que encantasse ele.
Então, quando eu vendo o serviço de personal trainer, eu não vendo uma aula, eu não vendo um treinamento. Eu costumo dizer que os alunos eles têm um projeto, o treinamento faz parte do projeto. A partir disso, eu procuro identificar com muita precisão qual é a necessidade desse meu aluno e levar isso à tecnologia e explicar para ele. A tecnologia que eu uso, por exemplo, é um aplicativo personalizado para a minha empresa. Então, o aluno não recebe pelo WhatsApp o que ele vai fazer, ele tem um aplicativo próprio. Então, essa inovação que eu trouxe acabou trazendo resultados. Junto com isso, eu pensei também assim. Quando eu falo pensei, eu digo plano estratégico, tá? Plano estratégico, ou plano de ação. Isso eu vim aprendendo como empreendedor, não é assim. Vamos lá. Aliás, o palestrante primeiro falou sobre isso, a questão do planejamento. Comecei a montar parcerias. Uma delas, posso falar o nome do local ou não? Hospital. Uma delas foi o Hospital 9 de Julho, lá em São Paulo. Então, o setor do Hospital 9 de Julho chama-se Medicina Esportiva, portanto, são médicos que trabalham com esporte, e convidou para fazer parte desse grupo de profissionais. Então, ali era uma parceria. Depois eu comecei a procurar outros médicos de ortopedia, por exemplo, que passavam com eles pacientes que fazem esportes. E hoje vocês sabem tanto quanto eu que as pessoas estão se movimentando, e esses médicos mandam pacientes para mim. Quem são esses pacientes que para mim eu chamo de aluno? São pessoas que passaram por uma lesão, fizeram o diagnóstico, trataram, passaram para a fisioterapia e o cara volta para o esporte. É aí que eu pego ele. Só que eu consigo fazer uma forma que isso acaba interagindo, a chamada equipe multidisciplinar. Eu troco informações. Isso é vantagem, porque eu recebo a informação clínica de um médico, eu entendo, traduzo isso para o meu aluno, melhora esse cara e ele volta para o médico melhor. Então eu acabei descobrindo, foi uma oportunidade de negócio. E isso eu vi que era algo diferente. E aí entrando já nessa parte um pouco mais específica da minha empresa, e meu tempo está indo de acordo com o que eu esperava, é assim, eu fundei a BMH em março de 2018, e foi por esse propósito. Quando o 9 de julho procurou, ele falou assim: Silvio, a gente tem que te pagar, e você vai ter que ser PJ. E até tudo bem. Então eu não fiz a minha vida acadêmica para ser doutor e virar um PJ em uma empresa. Foi o que aconteceu. E isso me chamou a atenção. Falei, cara, eu tenho um negócio na minha mão, eu tenho uma empresa, isso me trazia muito orgulho, sabe? Cara, meu primeiro emprego com 14 anos foi office boy, numa empresa de contabilidade. Então assim, e aí de repente eu ser o PJ, isso me enchia assim o pulmão, sabe? Putz, eu tenho uma empresa, eu vou investir nisso aqui. E aí eu comecei a fazer algumas tentativas, por exemplo, com o marketing. E aí foi um dos meus equívocos. A gente tem mais erros do que acerto. Eu até comento com os meus alunos, quando eles vão se formar, eu espero que você erre muito na sua profissão. Eu falo isso para eles. Professor, você dá uma pra gente e quer que a gente fique errando, assim. Porque dos 1000 erros que você tiver, 2 acertos serão importantes. Isso faz parte da carreira nossa como empreendedor, né? E eu comecei algumas coisas erradas. Por exemplo, a falta de um plano estratégico. Então a gente quer fazer tudo e sai fazendo tudo que sai pela frente. Planejamento. E aí a partir disso, quando eu percebi a empresa e coloquei ela no marketing, eu tive uma revigoração na identidade visual dela, que é essa que vocês estão vendo aqui hoje. Essa aqui. Então eu comecei com um logo, por exemplo, que mais parecia um útero e uma trompa de falópio. Sabe? As mulheres vão entender bem isso aí. Então essas são as ideias que a gente tem na cabeça, que para nós elas são lindas. Toda mãe acha o filho bonito. Comigo não foi diferente. Aí fui entender que isso tem que contratar um profissional de marketing. Foi o que eu fiz aqui. Aí eu fui entender que eu tinha que registrar minha marca. Aí eu registrei no NPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Isso daí. Aí eu fui entender outra coisa importante, chama-se análise de viabilidade. O quão o meu negócio que eu estou vendendo ele é viável ou não. E aí eu criei uma planilha que chama-se fluxo de caixa. Só que eu peguei meu conhecimento acadêmico e criei um software para mim. Eu não vendo software, eu sou da TI. E isso começou a dar muita informação. E aí eu comecei a ter mais dúvidas. Né? O que é um fluxo de caixa, o que é uma margem de lucro, o que é uma despesa fixa, o que é uma despesa variável. E aí eu criei essa tabela que ela ficou automatizada. Quando eu dou uma aula já aparece tudo para mim.
E aí eu fui vendo muita coisa do Sebrae, sem demagogia, muito curso online, né, até conseguir vir pessoalmente. Muito bem, aí eu consegui descobrir que minha empresa dava 80% de lucro. Consegui descobrir que ela está crescendo 7% ao mês. Então eu tinha um negócio bom na mão. E aí eu descobri que eu estava com a minha classificação equivocada com o MEI. Foi aí que as coisas começaram a melhorar. Porque eu fui fazer a minha declaração anual do MEI e apareceu que estava errado o valor que eu coloquei. Procurei o contador, falou, cara, você não pode mais ser MEI, você tem que ser pequena empresa. Quando eu procurei o contador e cresci, o Alan me deu a ideia, falou assim, você vai ter que procurar contratar professor, que eu procurei advogado. Então eu joguei com a empresa de personal trainer, o contador e o advogado. Não exclusivo para mim, às vezes presto serviço diretamente para aquilo que eu tenho que fazer. Bom, voltando um pouquinho, já para ir para a parte aí quase que final, assim, quando eu comecei a vislumbrar muita coisa, eu vou atender o hospital, eu vou criar BBH nas empresas, eu vou entrar em consultório, eu vou vender online. De tudo que eu pensei, sabe o que deu certo? Nada. Nada certo. Eu tive uma proposta de uma empresa multinacional, uma empresa nacional para 1.400 funcionários online. Falei, cara, eu vou largar o MC. 1.400 alunos da minha empresa online, contrato uma equipe de professor e fico só no Bertioga, vendo a maré subir ou descer. E não deu certo. Foi uma utopia. Exatamente. E aí, com esses investimentos que eu fiz, a empresa começou a cair o financeiro dela. Caiu. E eu tive que recomeçar. E eu penso o seguinte, né? Quando eu tive essa fase, faz mais ou menos uns 3 anos. É uma música, inclusive, né? Aonde meu barco se perdeu? Na origem, na essência. O que o Silvio sabe fazer? O Silvio sabe atender no face a face, né? Empresa para cliente, né? B2C, né? Business to Consumers. Você vai vender para o cliente. E deu certo. Aí eu recuperei toda a origem dela. Aí eu tive a terceira fase de acerto, desmembrar, que é o que eu estou atualmente. Passar minha criança para alguém dar aula para mim é um parto, porque eu atendo com muito carinho, eu atendo com muito empenho, né? Eu atendo com entusiasmo. As pessoas olham para mim e falam, cara, esse cara está a fim de me ajudar, esse cara vai melhorar. E chegar para outra pessoa, você sabe fazer isso? A gente tem medo. E aí o Alan meio que psicólogo ali, né? Você é um mentor, você tem que desprender. E aí ela subiu, né? O meu rendimento hoje é um rendimento que, como microempresário, me surpreende, porque quando eu vejo o meu nicho não é igual, claro que eu estou fazendo exibicionismo, estou fazendo conquistas, né? E a fase que eu estou agora de desmembramento e tentando ver se vale a pena a dupla jornada, né? Talvez sair para pegar só com o PJ. E por final, que eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente pensar, a gente ouve muito na questão da ser empreendedor com carinho, né? Ter amor para o que a gente faz. Tudo isso estaria sendo redundante falar para vocês, mas eu acho que o mais desafiador é você não só acreditar no teu negócio, mas você ter a percepção que você tem uma coisa boa na sua mão. Eu acho que eu demorei muito para isso, para falar que tinha uma coisa muito boa, palpável, escalável. E aí isso hoje me torna uma startup. A BMH hoje é uma startup. Ela é uma chamada Health Tech. Tá? E outra coisa que aí eu falo mais como professor do que como empresário. Estudar. A gente tem que ir atrás da informação. Eu mudei a minha bússola, né? Eu peguei o acadêmico, eu tenho como doutor, porque isso me deu muito conhecimento, e peguei uma outra bússola. Só que eu quando abri mão do estudo, é onde eu comecei a bater cabeça. Então é tentar estudar mesmo, o que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante. E isso, perceber que nós temos algo forte na mão. Não deixar essa intuição no canto, porque a gente é capaz de fazer coisas boas. Por final, né, minha filha está ali, para falar, né, a gente é pai, é coruja, né, igual as outras filhas que tem. Assim, eu demorei um pouco, eu não imaginava que um hospital que me pediu nota fiscal
ia me gerar uma pequena empresa com a realidade que eu tenho hoje. Não imaginei isso. Passava na minha cabeça, mas a gente sempre pensa assim, não imagina, né? Personal trainer, é só essa coisa de ficar dando aula, que é como eu comecei minha carreira. Não, eu saí de uma questão individual, não com meio de dar aula individual, até hoje tem que se virar com 40 alunos aí, com horário, e aí vai. Então é isso que eu queria falar para vocês, um pouco, bem curtinho, assim, bem rápido. Linda, né, gente? E agradecer a vocês. Muito bom. Não podemos ter medo, principalmente de nota fiscal, né, Laércio? Já tem muito empresário que chega aqui na nota fiscal, né, assustado, com medo. Mas falta muito isso, né? Conhecimento, estudar, né? Informação. Ele falou coisas aqui, gente, que a gente tem que ouvir a todo momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Gente, então vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos tomar um café, rapidinho. Nós vamos ouvir aqui o nosso